agradar a terra, agrada as plantas. E quem quer confortar as plantas, conforta a si mesmo, porque elas agradecem com uma produção farta, nutritiva e barata. Essas são palavras da engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi, precursora da agroecologia no Brasil, que faleceu no início do ano. Em 3 de outubro, ela completaria 100 anos. E para celebrar a data, neste sábado, a partir deste sábado, será lançado um livro inédito dessa cientista. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Virgínia Mendonça Knaben, geógrafa, professora e biógrafa da doutora Ana Maria Primavesi. Olá, Virgínia, prazer em recebê-la novamente aqui no Jornal Brasil Atual. Obrigada pelo convite de novo. E vamos conversar hoje com o Carlos Belé também, ele que é membro da coordenação da editora Expressão Popular. Olá, Belé, prazer em recebê-lo. Bom dia. Olá, bom dia, prazer e agradeço de início já a nossa conversa. Bom, vou começar aqui pela Virgínia, tá, Belé? Virgínia, você que já esteve aqui no jornal, né, com o José Maria Tardim, do MST, falando sobre essa engenheira agrônoma, e leu a carta comovente, né, que você escreveu no dia da morte da engenheira, ao compará-la a um jatobá centenário, né, um jatobá que tomba, foi muito emocionante. E esse livro inédito, que é a Cartilha da Terra, você começou a falar lá naquela entrevista que tem toda uma história, né? Já tem, inclusive você está aí com o livro, não é isso, Virgínia? Eu queria que você mostrasse já o livro e como é que foi a descoberta dessa cartilha. Então, quando eu fiz a biografia dela, eu tive acesso a todo o material da doutora Ana, que ela tinha produzido, os textos, tudo que era dela, eu fui autorizada a olhar. E essa cartilha eu não achei naquela época. Naquela época eu achei um diário da vida dela que contava a história da guerra, que é o miolo do livro, e achei a Convenção dos Ventos. E agora, depois que ela morreu, eu fui olhar mais algumas coisas, achei esse material, né? E aí levei lá para a Expressão, falei, olha, isso aqui é um material riquíssimo que a gente tem que editar, e aí eles topam tudo, né? A nossa editora lá é parceira, tudo que a gente propõe sai. Muito bem. E do que fala essa Cartilha da Terra? Conta pra gente. A Cartilha da Terra, ela fala sobre... Ela tem duas partes. A primeira parte, ela fala sobre a Terra, essa desconhecida. Então, ela vai falar um pouco o que é a Terra, como que ela se forma, né? Ela vai falar sobre os micro-organismos que são presentes na Terra. Ela dá um panorama geral. Depois, ela fala a Terra e seu trato, como você tem que tratar a Terra. É bem curtinho, é um livro bem sucinto, muito bem explicadinho e acessível, uma linguagem, como eu digo, acho que Primavera tem um didatismo amoroso nas suas obras. Qualquer pessoa pode ler e entender como você tem que tratar a terra. Ela explica as coisas de uma maneira que é para todo mundo compreender. Ela falava, eu quero que o camponês entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou preocupada com o agrônomo. Ele já estudou, para mim importa que o camponês entenda. E aí ela escreve dessa maneira. E a última parte do livro, eu também achei no meio das coisas dela, é um material que, quando ela veio para o Brasil, ela não tinha dinheiro. Para vocês terem ideia, ela só fizeram a identidade do Arthur quando eles chegaram no Brasil. Não tinha dinheiro para fazer a identidade dela. Então, o que aconteceu? Ela não tinha dinheiro. Né? O Arthur marido. Marido. Ela não tinha dinheiro para comprar presente de aniversário. Então, nessa parte aqui do livro, no final, que é O Sol e Sua Vida, é um anexo, está escrito assim, ao meu querido Barley, que é o Arthur, era o apelido dele, no 32º aniversário de sua Rase, que é o apelido dela. E ela escreveu a história do solo, como que ele se forma, ela fez pinturas em aquarela. Ai, que lindo. É a coisa mais linda esse livro, é uma poesia. Esse livro, olha... Que lindo, né? Para quem... Olha essa cara.
Para quem está no rádio, né, a gente tem esse desafio, não é, Virgínia? A capa, explica para a gente essa capa. A capa foi feita pela Pamela Simeone, que ilustrou o site da Primavera, e essa capa tem o mesmo desenho da homepage do site. É um desenho tão impactante e maravilhoso, com a vida do solo expressa, e com a Ana nesse solo, com os coelhos, porque a família tinha coelhos quando eles moravam em São Paulo. Tem a representação de Itaí, que é o tatu, e tem a macieira, que é a referência a Pischhofen, onde a doutora Ana nasceu. E um detalhe que muita gente, talvez se a gente não expressar, não vai entender, não vai perceber. Você vê uma montanha por trás? Sim. Consegue focar e entender o que é essa montanha? Vamos ver se a gente consegue. É uma mulher grávida? Exatamente. Simbolizando a fertilidade da terra. Que coisa. Ah, arrepiei. Realmente está lindo. Nossa, Essa muito... vista é fantástica. Depois a gente vai falar do postal que ela também fez. Maravilha! Vamos passar então agora um pouco o microfone para o Belé. Belé, conta para a gente. A gente sabe que a expressão popular tem aí uma ligação muito forte com a Ana Maria Primavera. Eu queria que você contasse um pouco dessa aproximação. Falasse, obviamente, da Cartilha da Terra, né, que vocês estão lançando agora, mas dessa integração com a expressão popular. Bom, primeiro vale a pena a gente sempre reconhecer e o agradecimento especial à família, a Karen, Odo e a própria Ana em vida, que a gente teve o prazer de conhecer, conversar com ela e tomar uns cafezinhos juntos e também trocar ideias sobre todo esse projeto. Segundo, o importante para nós da expressão é a gente conseguir deixar esse legado, né? E ela esteve em assentamentos do movimento no Paraná como professora, contribuiu muito com os estudantes, os debates sobre a agroecologia, o modelo de agricultura a ser desenvolvido. Então, nós fomos nos apropriando dessa simbologia da presença dela, da palavra oral dela, dos ensinamentos da sua prática agrícola e também desse legado teórico. Então, a Ana nos representa um pouco aquela pessoa completa que nos deixou como legado um modelo de desenvolvimento agrícola que é sadio, saudável e que transforma cada pessoa humana, cada ser humano num ser melhor, mais equilibrado. Exato, e você tocou num ponto bastante importante, essa união que ela teve junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o José Maria Tadi, que também esteve aqui no jornal, ele que é do setor de produção e cooperação do meio ambiente da Frente Nacional de Agroecologia, ele ouviu, né, da Ana Maria Primavera uma frase muito importante, né? Enfim, quando ela estava dando aí os ensinamentos para os trabalhadores rurais, ela disse o seguinte, que agora eu sei que a agroecologia não tem volta. Então, essa aí foi uma parceria fundamental e ela colocou essa semente no MST e que está dando muitos frutos, não é isso, Belé? Isso, é uma gratidão muito grande para nós ter esse tipo de reconhecimento, mas também a gente sabe que não é só para nós. Isso daqui atende a todos os camponeses do Brasil e do mundo, porque é um novo jeito de ser, é um novo jeito de produzir. Então, mais do que a gente dizer que o legado que ela deixou é a OMST, a expressão popular, não. Ela deixou o legado para a história camponesa, para o ser humano, para o país, para um projeto de país. Essa é a questão assim que nós mais valorizamos nesse tipo de relação. Só para exemplificar como isso se traduz na prática. Por exemplo, muitos estudiosos dizem que a origem desses vírus, por exemplo, o Covid-19, está baseado no desequilíbrio do meio ambiente. Nós sabemos o efeito das queimadas, agora o tema bem atual, bem candente no Brasil todo, com relação à Amazônia, Pantanal, os biomas todos, que está levando mais do que a fumaça para os grandes centros urbanos, a destruição do solo, a destruição do equilíbrio natural. Isso vai propiciar possivelmente o surgimento de novos vírus parecidos ou similares ao Covid.
Nós observamos no preço dos alimentos, o exemplo do arroz, que é muito conhecido, debatido Brasil afora, de que a produção de alimentos saudáveis, ela vem da pequena agricultura, é do camponês que preserva o ambiente, não é do agronegócio que destrói a floresta, planta soja, milho para exportação, que é o projeto da indústria e dos bancos do sistema financeiro que vão acumular como capital, fazendo todo esse processo. Então, são dois projetos. A agroecologia da Ana Primavera é a produção de alimentos saudáveis para toda a população. É outro projeto, que não é o projeto pautado aqui no Brasil pelo atual governo, por exemplo. Esse é o problema que se coloca quando a gente traduz a obra de Ana Primavera para toda a sociedade. Você tem que fazer a opção. Não é possível defender o modelo agroexportador, esse jeito de exportar soja, né, que daí acusam a China comprou tudo, é culpada. Não. É o modo de produzir, o que você produz e onde você produz, que vai resolver o problema da população. Então, essa é a junção quando a gente celebra ou coloca essa celebração do centenário de Primavera para a sociedade. A sociedade deverá fazer, e logo, antes que o problema se aprofunde, a opção por um novo modelo de desenvolvimento na agricultura. É essa a pauta que nós colocamos, é isso que nós defendemos nesse momento. Exato. E agora, Virgínia, conta um pouco para a gente dessa importância, né, que o Belé está falando, para o mundo, inclusive, né, para diversos países. Ela teve contato com muitas pessoas de diversos lugares no mundo. Ela é muito respeitada. Eu queria que você falasse um pouquinho do histórico dela, para quem está tendo esse contato pela primeira vez e não conhece. Nossa, quem é Ana Maria Primavera? Doutora Ana veio da Áustria, né? Depois que a guerra acabou, veio morar no Brasil, já veio com um filho pequeno, Odo, e formada com doutorado em engenharia agronômica. Na época, ela conta que ela teve os melhores professores, os maiores professores do mundo deram aula para ela. Ela teve muita sorte. Então, quando ela chega aqui, ela tem um aporte teórico muito forte e ela sabia lidar com todo tipo de agricultura, a tropical, a temperada. Só que quando ela chega aqui, ela se depara com um modo de manejo agrícola voltado ao modelo europeu, se copiando como fazia lá. E ela fala: não, aqui é diferente. Aqui o clima é mais quente, né? A rocha está lá embaixo, o solo é mais profundo. No clima frio, a rocha está mais aflorada. E ela vai ensinando as pessoas que existe essa diferença. E aí ela escreve o livro Manejo Ecológico do Solo, que é a maior referência da agroecologia. Ela escreve em 80. Esse livro até teve uma engenheira agrônoma fala que eu nunca vi um livro agronômico virar um best-seller. O Manejo Ecológico do Solo é um best-seller, né? E aí ele vai começar a formar pessoas que vão conseguir olhar para esse solo e falar: não, aqui é diferente, a gente tem que cobrir o solo com matéria orgânica, tem que fazer adubação verde, tem que fazer não sei o quê. E aí a doutora Ana foi ensinando através do livro. Depois que ela ficou viúva, ela passou a viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, aprendendo nos cursos, palestras e ensinando. A doutora Ana, ela tinha uma capacidade incrível de juntar as coisas. Então, quando você assistiu uma palestra dela, ela falava de solos, de animais, ela contava a história da energia das plantas, ela sabia de micro-organismos, e ela encantava as pessoas justamente porque ela conseguia passar o que ela conhecia de uma maneira muito fácil, muito didática. Foi muito combatida, mulher, naquela época, defendendo um manejo ecológico em que você não tem que agredir, e sim você tem que, ao máximo, mimetizar a natureza, porque a agricultura já é uma agressão. Então, ela tentava fazer as pessoas se voltarem aos processos naturais o máximo possível, o que fosse possível, né? E isso foi muito difícil, porque ela foi muito combatida. E ela é até hoje. A gente vê isso até hoje, né? É uma luta.
Mas eu acho que agora, juntando com o que o Belé falou, nós estamos num momento crucial em que a gente tem que unir forças. Eu acho que tem que agora parar com essa coisa de tipos de agricultura convencional, agricultura não sei o quê, biológica, natural. A agricultura teria que ser uma só, que respeita a natureza, que produz alimentos saudáveis e que nutre uma população que, de certa maneira, está violenta, tá sem valores, também porque o solo está fraco. E a doutora Ana ensina isso. É muito pouco tempo para eu poder explorar o que foi que essa mulher deixou aqui, mas, em linhas gerais, fica essa mensagem aí. Agora, essa cartilha teria que ir para a escola, não teria? Não teria que estar com os estudantes desde pequenininhos aí? É a nossa meta agora. Inclusive, a orelha do livro fala sobre isso, né? Que a gente tem que aprender Primavera como a gente aprende Pitágoras, Lavoisier, Marx na escola. Por quê? Eu já falei isso, né? A gente ensina as crianças aquecimento global, a fotossíntese, um monte de ciclo do carbono, ok, mas eles não sabem o nome de uma árvore, eles não identificam um passarinho, eles não têm a conexão direta com a natureza. Fica sentado na sala de aula, né? No máximo tem, sei lá, um passeio de campo, uma visita aqui e ali. A agroecologia é fundamental. Hoje você precisa ter agroecologia fundamentada como matemática, como português, dentro das ciências, talvez, né? Mas a agroecologia teria que ser uma matéria obrigatória. É uma demanda do futuro que está já colocada nesse presente. Exatamente, os estragos todos, as consequências dos estragos a gente está vivenciando agora na pele. E Belé, queria que você falasse dessa possibilidade, né, dessa cartilha também chegar às escolas, e também eu queria que você falasse de toda uma programação, né, para se celebrar o centenário da doutora Ana Maria Primavesi. Legal. O primeiro encaminhamento que nós estamos fazendo, conversando com os companheiros que trabalham no movimento, principalmente, inicialmente, mas depois vamos ampliar isso, é colocar nas escolas técnicas para todas as lideranças do movimento, Brasil afora, para que se apropriem. Então, nós queremos que essa cartilha vire raiz. Ela diz que a raiz é o parque industrial, né? Faz uma associação, então que essa raiz produza esses novos frutos, e aí o livro tem essa simbologia. Então esse é o primeiro ponto que nós estamos fazendo. É todo um processo, porque não é você chegar e distribuir o livro, né? Não é você chegar e dizer estude, porque isso a gente faz, mas não é. É como você se apropria desses ensinamentos no seu cotidiano. Então essa é toda uma metodologia que a gente desenvolve, né, que vai junto com o trabalho para que ele realmente produza esses frutos e leve à mudança do modelo de desenvolvimento e de produção de alimentos. O que nós estamos preparando? Nesse final de semana, vamos disponibilizar no site da internet, expressãopopular.com.br/loja, os 8 títulos que nós já publicamos, né? Esse é o lançamento que vai estar junto nesse pacote, na forma de, nós chamamos de um kit, de um mix, né? Uma sacola de livros. Vai a sacola junto, e junto nós vamos agregar um pacotinho de sementes. Uma delas é o jatobá, que a gente vai estimular com uma carta junto, mostrando o legado dela e estimulando. Vamos recuperar a natureza a partir da raiz das árvores, plantando árvores para fazer essa simbologia, esse modelo. Nossa, também vamos disponibilizar o livro, né, com a sacola, tem um botão, tem outros materiais, mas são para justamente a gente fortalecer e massificar a possibilidade de acesso às pessoas a esse conteúdo. Pelo Covid, nós não conseguimos fazer a distribuição nacional. Nós temos 130 pontos Brasil afora, onde nossos companheiros militantes revendem os livros da expressão e facilitam o acesso. Então, vai ser muito pela internet. É um limite que temos, mas está funcionando com todos os cuidados. Nós só estamos trabalhando 3 dias por semana na editora, pequena equipe, para fazer a distribuição, atendimento.
porque privilegiamos o legado de Ana. Vida saudável, muito cuidado, muito zelo, para que nenhum companheiro, nenhuma companheira tenha acesso a isso. Então, todo esse processo vai. E no dia 14, já anuncio em primeira mão, nós vamos fazer em toda a rede do Movimento Sem Terra de Comunicação, vocês também podem participar, o programa Comida de Verdade sobre Ana Primavera. Aí depois Virgínia também vai colocar na rede dela lá, no site, e nós vamos massificar. Então é um planejamento que inicia o mês, mas ele vai até o final do ano e vários anos adiante. Não é o centenário de um dia, é o centenário de uma vida que nós queremos nos apropriar. Que lindo. E eu sei que dentro desse kit também tem um postal que eu sei que a Virgínia adorou. E eu vou deixar para ela falar. Acho que você já, delicadamente, já deixou para ela falar de tanto que ela gostou desse postal, né, Belé? Vamos lá, Virgínia, fala do postal. Quando estava há uns 2 meses atrás, eu falei com a Pam, falei, vamos pensar no centenário que a gente pode fazer. E aí a gente começou a trocar tal. E essa menina é de um talento incrível. E ela tinha uma inspiração, que era uma artista chamada Cicely, e ela fazia desenhos eram elfos, todos com... Era capa de pétalas, roupa de folhas, a coisa mais linda. Depois nós soubemos que a doutora Ana lia um livro para os filhos que tinha exatamente, não era Cicely, mas era a mesma linguagem de personagem e tal. E aí a Pamela fez um desenho que compila num só desenho um conceito da Ana Primavera. Então, a única coisa que eu pedi para ela, falei, se você conseguir, coloque o jatobá. Para quem não sabe, o jatobá vai ser distribuída a semente, né? Eu chamei ela de jatobá sagrado da agricultura, porque a doutora Ana pedia licença para a árvore, tirava a seiva, e ela dava essa seiva para os filhos como uma vitamina, uma suplementação mineral, dizendo que essa seiva tinha todos os minerais fundamentais que você precisava para o seu corpo. Então, os filhos dela nunca tomaram vitaminas, eles tomavam seiva de jatobá. E aí, o jatobá, quando ela morre, e eu falo um jatobá que tomba centenário, é assim, a primavera é como se fosse nossa seiva, ela nos nutre com esse conhecimento. É a grande árvore que nutre a todos nós com tudo que ela nos deixou de ensinamentos. Então, a Pamela, nesse postal, ela conseguiu fazer a primavera como uma elemental da natureza, enraizada, como raízes de jatobá. Ela tem uma mão que é um galinho, ela tem uma orelha élfica, o óculos quer dizer, essa é a primavera para identificar. Ela segura um dente de leão, e o modo de segurar é como você segura a pá do campo. Ela assopra um dente de leão e as sementes do dente de leão vão se disseminar. O dente de leão, para quem não associou ainda, é aquele branquinho, bem levinho, parece um algodãozinho que se assopra, parece um matinho. E ele vai, porque o dente de leão, ela nos ensinou, é uma planta indicadora, e indica que o solo é rico em borro, como ela dizia, no seu sotaque austríaco, e o boro é um sinal de solo fértil. Então, ela está disseminando sementes de uma planta que indica solo fértil, né? E aí a expressão vai fazer esse postal para todo mundo e vão receber com os kits. É muito bonito. Transformar a primavera no elemental da natureza é só concretizar algo que eu acho que já estava no plano espiritual, porque não vejo ela de outra maneira. Eu vou fazer um trechinho do livro para as pessoas entenderem um pouco. Rapidinho. Ela fala, o trecho que está na contracapa. Ela fala assim: e para a terra tropical continuar produzindo esperantemente, mesmo sob cultivo, existem somente 6 fatores fundamentais que devem ser observados e que cada um pode redescobrir observando um ecossistema nativo. O que atrapalhou a convivência com a natureza foi a palavra bíblica onde Deus disse ao homem: enchei a terra e dominai sobre ela. Mas é de duvidar que este dominai significa quebrar todas as leis e destruir todos os equilíbrios e criar o caos.
Dominar pode ser dentro das leis, manejando. E dominar pode ser fora das leis, destruindo. Como a destruição nos jogou numa luta sem fim e sem esperança de vitória, é mais do que lógico que tentaremos manejar a Terra dentro das leis da natureza. Nossa, que lindo! Muito linda essa mensagem, essa final que você está dando, Virgínia. E Belé, você quer encerrar também com algumas palavras esse nosso encontro? Acho que é o mais importante que a gente considere. Primeiro, é um convite que a gente faz a todos os que conheceram, os que seguem o legado de Ana Primavera e que se apropriem disso como um processo, um modo de viver. Você tem possibilidades e você pode e você consegue fazer diferente e viver diferente. Segundo, que a alimentação seja saudável. A Ana produzia aquilo que ela consumia na mesa, no seu ambiente de trabalho, na sua terra. Esse é o legado que o camponês tem para toda a sociedade. Produzir próximo do lugar onde você está, que elimina esses esquemas das logísticas, das grandes distribuidoras que se apropriam do alimento como mercadoria. Nós queremos comer e eles querem ter lucro sobre isso. E o outro aspecto é plantem árvores. Nós estamos na campanha como movimento de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Ana Primavera nos deixou o legado de recuperar o solo. É a árvore, é a natureza, junto com o bom alimento. Então, que a gente consiga viver num mundo mais saudável, mais justo, mais equilibrado, não seguindo as políticas atuais do governo Bolsonaro. Muito bem. Belé, agora vamos dar só aquele link final para a gente adquirir esse kit maravilhoso da Ana Maria Primavera. Vai estar disponível no site expressãopopular.com.br/loja. Todos os livros poderão ser acessados nesse formato do site. Ou, se tiver dificuldade, pode mandar um correio eletrônico, um e-mail para livraria@expressãopopular.com.br. As duas formas mais práticas de acessar nesse momento de Covid e de cuidados com a saúde. Muito bem, gente, quero agradecer aqui a presença de vocês no jornal. Virgínia Mendonça Knaben, geógrafa, professora e biógrafa da doutora Ana Maria Primavera. Um beijo, Virgínia, obrigada, viu? Obrigada. E também o Carlos Belé, que é membro da coordenação da editora Expressão Popular. Foi um prazer também falar com você, Belé. Muito obrigado. E tem mais uma surpresinha que nós não contamos no programa, tá? Diga lá. Ah, não pode falar? É sério? Fica no processo, surpresa. E a gente vai descobrir entrando em contato com a Expressão Popular, é isso? Ou nesse próximo dia do programa? No dia 3 em diante, as pessoas todas vão ter as informações. Tá certo, vamos deixar o pessoal aí no suspense. Tá muito bem, Belé. Um beijo para você, querido. Um beijo para a Virgínia também. Até mais. Até mais. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.